Quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar uma ótima noite para todos e pedir um minuto da tua atenção. Hoje é um dia muito especial. Para mim é como todos os dias, mas eu digo que é especial pela oportunidade que o Senhor me concede de poder estar passando esta mensagem que quero passar para vocês neste momento, que para mim é de grande priori. Hoje, todos nós sabemos que acontece um grande congresso aqui em Santa Catarina. Sabemos que o objetivo deste congresso é um objetivo nobre, é um objetivo de estar fazendo uma obra missionária. E esse congresso, pelo que me parece, pelo menos o que eu posso enxergar superficialmente, porque Deus sabe todas as coisas, e não estamos aqui no intuito de fazer julgamento, mas estamos aqui como servos do Senhor. E se diz que a obra do Senhor está sendo feita, e se diz que está se auxiliando missionários, e que na verdade, de certa forma, eu fico um pouco meio estarrecido em saber que missionários estão por alguns lugares passando necessidade, e não era. Porque a igreja do Senhor, ela tem uma força financeira para dar sustento a todos os funcionários, missionários. Por isso, quero deixar aqui os meus respeitos a esse congresso, movimentado aqui em Santa Catarina todos os anos, e dizer que se o projeto é obra missionária, amém, que Deus abençoe e continue abençoando. Portanto, o que eu vou dizer aqui não é um levante contra a obra missionária, não é um levante à obra estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, longe de mim. Porém, infelizmente, sabemos que algumas coisas são faladas e qual o Senhor não tem nada a ver com isso, e que nos chama a atenção e nos traz um impacto. Por quê? Porque nós vivemos nos dias de hoje, sabendo que cresceu-se muito o conhecimento, sim, mas sabemos que existem muitas ideias relacionadas ao Evangelho e que homens que criam certo poder nominal fazem uso da sua posição e do respeito adquirido por todos para que possa expor os seus pensamentos mediante as Escrituras Sagradas. Esta minha falácia vai a um diálogo com você, Marcos Feliciano. E cito assim e peço a todos os ouvintes que possam entender que o meu objetivo aqui não é de uma briga, de um debate, até mesmo porque eu não tenho isso como intenção. Mas eu quero deixar claro, porque eu acredito que a liberdade de expressão ainda é um direito do homem, pelo menos na nossa nação. A liberdade de expressão ainda é um direito que nós temos. Portanto, você expor o que você pensa pode ser respeitado por uns e por outros não. Eu entendo muito bem isso. Você expor as suas ideias, o seu pensamento, o seu ponto de vista, pode ser respeitado por uns, por outros não. Mas o Evangelho, ele só é mente um. E não pode ser que este mesmo Evangelho pregado tenha diversificações, ou melhor, advergências. Porque o Evangelho, ele tem uma fala única. Coríntios
quando Paulo escreve a sua carta ao 1 Coríntios, ele diz que nós devemos ter um só pensamento. Ou seja, que nós não sejamos divididos, porque o Evangelho não é dividido. O Evangelho é um. Eu aprendi e entendo que a igreja é um corpo e não há divisões. E isso eu estou falando não da igreja física, eu estou falando da igreja espiritual, a noiva do Senhor, a igreja de Cristo. A igreja que o Senhor estabeleceu. Então eu acredito que diante de alguma falácia sua, estamos tendo uma divergência e discordância. E quero deixar claro que não tenho eu aqui uma posição, uma nomenclatura de um grande nome, de um grande preletor. Mas uma coisa eu quero deixar exposto aqui nesta comunicação, que esse que vos fala, que outra hora, 14 anos atrás, estava na Cracolândia de São Paulo, viciado nas drogas, viciado na bebida, entregue ao mundo, de uma vez entrou diante da presença do Senhor e pediu: Senhor, salva a minha vida, salva a minha família, porque somos um morador de rua, drogado, com uma criança de 1 ano e 8 meses na rua. Senhor, pela misericórdia dele, eu abri o meu coração, o Senhor fez morada em minha vida, eu sirvo ao Senhor, tenho muito que aprender na presença do Senhor, mas como leitor da Bíblia tem algo que não está fechando, Senhor Marcos Feliciano. E que infelizmente, eu, com uma certa indignação, eu lhe deixo um ponto de interrogação e uma pergunta no ar. É visto que tu tens feito um grande trabalho no meio da sociedade, nas partes políticas, que tem o meu respeito por isso, jamais vou deixar de respeitá-lo pelas coisas que está fazendo. E não estou aqui para discriminar a sua posição, muito menos o seu ministério ou profissão. Mas estou aqui para esclarecer algo que parece e que eu vejo, e eu acho difícil eu estar enganado, que contradiz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é este que nós servimos. Porque se o Evangelho é um, e nosso Senhor é um, e nós o servimos, nós não temos diferenças de opiniões e de ideias, porque somos construídos em Cristo Jesus. E você me expôs uma passagem, e antes de você começar o seu discurso, neste grande congresso missionário, você teve a ousadia, eu não estava lá, assisti pela TV, mas você teve a ousadia de dizer que algumas pessoas deveriam calar a boca, porque se levantaram na hora da oferta e pediram a palavra. Você sabe por que isso está acontecendo, senhor Marcos Feliciano? Não é que as pessoas estão contra as ofertas na igreja, porque eu respeito a liturgia da igreja e respeito as necessidades da igreja. Nós entendemos que na igreja há necessidades, existe gasto, ainda mais se for para uma obra missionária. Entendemos muito bem, só que muitos já estão saturados de muitas ladainhas que se dizem a respeito dos bens financeiros, para que chegue e se entregue os seus bens financeiros, que entregue as suas ofertas. Não damos ofertas por obrigação, não damos dízimo por obrigação, nós damos com o coração aberto na presença do Senhor Jesus Cristo. Portanto, você não tem o direito, de maneira alguma, de mandar um cristão calar a boca. Se você está aprendendo isso em alguns meios por aí, porque isso fugiu muito daquilo que eu vi anteriormente, a sua pessoa, se você está aprendendo por aí, mandar alguns calar a boca, você não tem direito de mandar os servos do Senhor calar a boca. Você usou uma passagem no capítulo 2 de Lucas, onde que se diz que se completando os 8 dias, foi levado Jesus Cristo até o templo, como manda a lei de Moisés, para ser circuncidado e para prestar sacrifício. Concordo? Mas eu quero trazer a lembrança para você que isto é um costume judaico,
que isso é algo dos judeus, que até hoje fazem isso. Portanto, aqui é Jesus na terra, e como você mesmo diz, sendo conhecedor da Bíblia, é Deus conosco, Emanuel, Deus dentro do barro, está na terra. E para que ele estivesse na terra, ele cumpre todos os parâmetros da lei, pois nós vemos isso em Romano, quando o apóstolo Paulo trata das leis, ele diz que Jesus, ele cumpriu todas as leis, foi o único. Portanto, era necessário que ele fosse apresentado ao templo e feito um sacrifício por ele. Mas você usou desta passagem para dizer que nós fazemos só metade do cumprimento bíblico quando apresentamos nossos filhos na igreja. E que a outra metade nós não fazemos, que é apresentar um sacrifício pelos nossos filhos. E agora talvez você esteja perguntando qual é a minha ousadia de expor esse assunto à tua pessoa. Pois bem, a ousadia em que eu sinto de expor esse assunto à tua pessoa é a mesma ousadia em que você teve de mandar os servos do Senhor calar a boca, a qual eu não estava lá. Não estou aqui defendendo classes. Só estou dizendo que você não tem esse direito. Eu te pergunto para você, a Bíblia não nos ensina que Jesus é o sacrifício vivo? A Bíblia não nos ensina isso? Ou eu estou enganado? Você sabe o que você pode estar fazendo na mente de algumas pessoas hoje, transferindo esse tipo de mensagem? Você pode estar dizendo a muitos pais por aí que perderam os seus filhos, que são cristãos, fazendo com que eles sintam culpa por não ter pagado um sacrifício pelos teus filhos e por causa deles o filho dele pode ter morrido. Você pode estar fazendo com que alguns pais se sintam culpados pelas desobediências de alguns filhos que estão nas drogas e na bebida. Você sabe o tamanho dessa gravidade? Pastor Marcos Feliciano. E eu quero deixar claro, não sou pastor. Mas uma coisa eu te digo, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu aceitei de verdade. E procuro ler as Escrituras Sagradas. E eu não vejo nada que contradiz isso que eu estou dizendo. Porque sim, o sacrifício era válido sim, antes de Jesus Cristo. Mas quando Jesus veio, ele pagou o preço e ele é o sacrifício vivo. Agora eu acho interessante, porque se nós olharmos dessa maneira, nós vamos deixar de discorrer a Bíblia e nós vamos rasgar o Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde o próprio apóstolo Paulo desce e vai até os apóstolos para tratar das situações que está correndo no meio da igreja, pois os judaizantes têm se levantado e têm dizendo que era necessário que aqueles que aceitavam Jesus Cristo, mesmo sendo gentios, fossem circuncidados. E aí o que acontece? No versículo de 19, que você conhece muito bem, de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, é resolvido que escreveram-lhe uma carta dizendo que abstenham-se das contaminações dos ídolos, como os das relações sexuais ilícitas, da carne, dos animais sufocados e do sangue. Somente isso. Não está falando que deve ser circuncidado ou deve ser feito um sacrifício, porque eu entendo que em Hebreus está dizendo que Jesus, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu entendo em Romanos que nós somos justificados e mediante a justificação nós temos a graça sobre nós. Capítulo 3 de versículo Romanos, onde você conhece muito bem as Escrituras Sagradas, está dizendo: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé, ou seja, a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, seu Marcos Feliciano. Então eu quero voltar à lembrança de que é somente pela graça que nós somos salvos em Jesus Cristo, justificados em Jesus Cristo.
E essa justificação, ela nos traz os benefícios, aleluia, da graça do Senhor. E o que eu quero dizer aqui no versículo 5, aos benefícios dessa justificação, da justiça de Jesus Cristo por nós, o justo, que pagou o preço. E aí diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Eu quero dizer para você, Marcos Feliciano, e te trazer a lembrança, que o que me dá impacto é porque eu tenho uma felicidade de que Jesus me tirou da situação de um drogado, de um andarilho de rua, me tirou de uma vida podre, de imundiça, e que eu não estou aqui na posição de perfeito, mas eu sou justificado em Cristo Jesus, e o único sacrifício que eu fiz foi me entregar para Jesus Cristo, porque Ele é o sacrifício vivo e pagou o preço por mim e por você e por todos aqueles que abrem o coração mediante a Jesus Cristo, mediante esse sacrifício. Portanto, não há valor que eu tenha que pagar pela alma do meu filho. O meu filho, pela misericórdia e graça do Senhor, está na presença do Senhor. Mas se não tivesse, tudo o que eu posso fazer é orar pela vida dele, buscar pela vida dele em Deus, mediante ao sacrifício de Jesus Cristo, porque não há valor ao saldo bancário nenhum que possa pagar pela vida do meu filho. Porque todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus morreu, ressuscitou. E se o salário do pecado é a morte, Jesus Cristo é aquele que nos trouxe vida e vida com abundância. Então, eu acho que você não tem o direito de mandar crentes calar a boca, cristãos do Senhor Jesus Cristo que buscam a Deus assim como você calarem a boca, muito menos dizer que alguém tem que fazer sacrifício, porque isso está fazendo com que a cruz e o sacrifício de Jesus seja inválido. Será que eu estou errado, senhor Marcos Feliciano? Eu acredito que não. Porque, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, eu li isto na Bíblia Sagrada. Por isso, todos aqueles que querem ofertar ao Senhor, Deus se agrada da tua oferta. Porque a oferta é um meio, um veículo, em que a igreja é abençoada a obra do Senhor. Mas não quer dizer que a nossa salvação, não quer dizer que a nossa vida com o Senhor esteja pregada numa oferta. Porque somos sacrificamos a nossa carne, segundo Paulo, morremos em Cristo Jesus. E é somente em Cristo Jesus que nós podemos ter salvação, porque Ele é o sacrifício vivo. Medite nisso. Todos os ouvintes dessa mensagem contrária àquilo que a Bíblia diz. O sacrifício de Jesus não é suficiente? Não basta nós aceitarmos Ele como nosso Salvador e pedir, na verdade, que Ele mora em nós e reconhecermos as nossas misérias e entendermos que só seremos alguém em Cristo Jesus? Porque Romanos capítulo 7, versículo 25, o apóstolo Paulo diz: a minha mente está na lei. Ou seja, ele tem desejo de cumprir a lei e fazer o bem. Mas ele diz: mas o pecado está na minha carne. Ou seja, eu nunca vou cumprir a lei porque o pecado habita em mim. Foi herdado. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei e trouxe vida e me justificou nos meus pecados. Tudo o que temos que fazer então é estarmos na presença do Senhor. E como Romanos capítulo 6 diz, nós pecaremos ainda mais para que a graça seja abundante? Não, mas estaremos na presença de Deus. Ou seja, a graça do Senhor não justifica nós continuarmos pecando à vontade e seremos perdoados. Mas é a graça do Senhor, o sangue de Jesus Cristo, Ele pagou o preço a Deus, não ao diabo, pela nossa vida. E por isso temos uma vida na presença do Senhor
mostrando a Ele, apresentando a Ele as nossas misérias e como somos dependentes dEle para sermos salvos. E este é o sacrifício vivo. Jesus Cristo se sacrificou por mim e por você. Essas são as minhas mensagens, por indignação aquilo que eu ouvi contrário à palavra do Senhor.